Salve, salve, minha galera! Tudo bem? Bom, vamos para a segunda parte de geometria analítica, estudo da reta. Beleza? Vamos nessa. Primeiro de tudo, você tem que saber o que é ângulo de inclinação de uma reta. O que chamamos de inclinação? Repara só. Chamamos de inclinação de uma reta a medida do ângulo alfa que o eixo x forma com a reta, no sentido anti-horário. Eu não sei se você concorda comigo, mas não é algo assim tão autoexplicativo, né? Chamamos de ângulo de inclinação, o ângulo que... Bora fazer o seguinte? Olha para a figurinha que eu vou te ajudar. Quando você olhar para essa figura, ângulo de inclinação da reta, você vai olhar para o ângulo de cima entre o eixo x e a reta e a direita. Olha lá, ângulo da parte de cima à direita. Ó, esse ângulo alfa. Perceba que isso é o ângulo formado entre o eixo x e a reta no sentido anti-horário. Bom, de forma mais direta, ângulo de inclinação é o ângulo formado entre o eixo x e a reta na parte de cima e à direita. Beleza? Bom, na parte de cima, porque você deve estar percebendo que existem ângulos formados entre o eixo x e a reta na parte de baixo do plano cartesiano. Nesse caso, esse ângulo é um ângulo agudo. É um ângulo entre 0 e 90 graus. Nesse segundo caso, analise onde é que está o ângulo de inclinação. Analisou? É um ângulo que está ali, ó, na parte de cima e à direita. Tá vendo? É um ângulo obtuso, um ângulo entre 90 e 180 graus. Neste terceiro caso, nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E nesse último caso, não confundam, esse ângulo de inclinação é de 0 grau. Ô, Rodrigo, mas ali tem um ângulo de 90. Ó, o ângulo de 90 que ali está é o ângulo formado entre a reta e o eixo Y. Ângulo de inclinação é o ângulo formado entre a reta e o eixo X. Ok? Beleza? Bom, então são as 4 possibilidades que nós temos para ângulo de inclinação de uma reta. Pode ser agudo, como no primeiro caso, obtuso, como no segundo caso, reto ou nu. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Quando as pessoas olham para uma reta no plano cartesiano, é quase que automático elas pensarem assim, ó, função do primeiro grau. Nós não estamos trabalhando com função do primeiro grau. Nós estamos trabalhando com o estudo da reta. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu mostro esse primeiro slide, tem gente que fala assim, Rodrigo, mas ali, quando alfa vale 90 graus, não é gráfico de função. Realmente não é gráfico de função, porque retas verticais não são gráficos de função. Rodrigo, ali, quando alfa vale 0, não é gráfico de função do primeiro grau, porque ali, ó, é constante. A função do primeiro grau, ou o gráfico é crescente, ou o gráfico é decrescente. Certíssimo. Certíssimo. De fato, quando alfa vale 90 ou quando alfa vale 0 grau, você não tem gráficos de função, no caso de alfa igual a 90 graus, e não de função do primeiro grau, porque seria uma função constante, para alfa igual a 0 grau. Só que, galera, o nome do assunto que estamos trabalhando não é função, é geometria analítica. Então, pense o seguinte, quando você compara função do primeiro grau com geometria analítica, fazendo aqui um paralelo, seria mais ou menos o seguinte. Lá na função do primeiro grau, protagonista é a estrutura algébrica y igual a ax mais b com a diferente de zero. A consequência gráfica é que o gráfico daquela estrutura algébrica é uma reta. Aqui, protagonista é a reta. A reta, ela existe independente de ser gráfico de uma função do primeiro grau ou não, velho. Independente de ser gráfico de uma função, não, uma reta ela existe. Então, aqui, no nosso assunto, geometria analítica e estudo da reta, a protagonista é a reta. Agora, aqui a consequência é que toda reta ela pode ser representada algebricamente por uma equação. Então, quando você compara função do primeiro grau com geometria analítica, de forma bem didática, o que muda é protagonistas e coadjuvantes. Na função do primeiro grau, o protagonista é a fórmula, é a estrutura algébrica. Coadjuvante é a reta, que é o gráfico que representa aquela relação. Aqui, protagonista é o gráfico. Coadjuvante é a estrutura algébrica. Mas isso a gente vai ver já já. Bom, o que importa é você saber o que é ângulo de inclinação de uma reta. Mais uma vez te lembrando, como é uma videoaula, qualquer coisa você pausa,
volta e assiste de novo. Valeu? Turma, e aí vem o coeficiente angular de uma reta. O que é o coeficiente angular de uma reta? O coeficiente angular de uma reta, ó, é dado pela tangente do ângulo de inclinação da reta. Ou seja, o primeiro slide, ângulo de inclinação, o segundo slide. Quando você calcula a tangente do ângulo de inclinação, você vai gerar o coeficiente angular da reta. E eu coloquei ali para alfa diferente de 90 graus, porque não existe tangente de 90 graus. Em outras palavras, naquele slide anterior, onde eu tinha 4 possibilidades de ângulos de inclinação, quando alfa vale 90 graus, você não tem coeficiente angular, beleza? Então, o coeficiente angular ele é dado pela tangente do ângulo de inclinação. Então, se o cara lhe der o ângulo de inclinação, geralmente vai ser 30, 45, 60 graus, ou os simétricos, né, 120, 150, 135 graus, você consegue calcular isso aí, beleza? E uma outra forma, uma outra maneira para a gente calcular o coeficiente angular de uma reta é quando o cara te dá 2 pontos da reta. Repara. Vou colocar ali, ó, aquele ângulo alfa. Suponha que o cara não te deu o ângulo alfa. Suponha que o cara vai te dar os pontos A e B. Como é que você calcula o coeficiente angular de uma reta quando você tem 2 pontos distintos da reta? Eu vou fazer o seguinte, olha ali para a tela. Eu vou pegar aquele YA e vou tracejar até ele tocar no XB. Beleza? Percebam que a linha tracejada YA com a linha tracejada XB, elas se encontram formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Só que repare, como esse ângulo entre XB e o eixo X também é um ângulo reto, significa que a linha tracejada YA é paralela ao eixo X. Logo, aquele ângulo A que está ali em cima, ele também vai valer alfa. Ó. Percebe? Porque paralelas cortadas por uma transversal vão gerar ângulos correspondentes que são iguais. Então, aquele ângulo alfa, ele é tanto o ângulo de inclinação da reta, quanto o ângulo agudo daquele triângulo retângulo. E nós já vimos na primeira parte de geometria analítica, no estudo do ponto, que os catetos desse triângulo retângulo são representados por XB menos XA e YB menos YA. Beleza? O ΔX e ΔY. Então, repare, pense comigo. Olhe só para o triângulo retângulo. Como é que a gente define tangente de um ângulo num triângulo retângulo? É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Olha para alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? YB menos YA. Quem é o cateto adjacente a alfa? XB menos XA. Como é que fica a tangente de alfa? Olha lá. YB menos YA sobre XB menos XA. Tranquilo? Beleza? Só que no slide anterior nós acabamos de definir, ó galera, que a tangente desse ângulo de inclinação alfa é justamente o coeficiente angular da reta R. Beleza? Se você pensar nessa estrutura como sendo um sisteminha, você pode pegar, ó, essa tangente de alfa da primeira equação e substituir pelo coeficiente angular da reta R. Você pode substituir pelo coeficiente angular da reta R. Em outras palavras, gente, a outra forma de você calcular o coeficiente angular de uma reta é YB menos YA sobre XB menos XA. Em outras palavras, quando você tem 2 pontos distintos de uma reta, o seu coeficiente angular pode ser calculado pela razão entre a diferença entre os y desses pontos e a diferença entre os x desses pontos, que é o famoso ΔY sobre ΔX. O que a galera geralmente me pergunta é, Rodrigo, então deixa eu ver se eu entendi. Eu posso calcular o coeficiente angular de uma reta pela tangente do seu ângulo de inclinação. Sim. Mas eu também posso calcular o coeficiente angular de uma reta pela variação dos y de 2 pontos dividido pela variação de 2x de 2 pontos. Sim. Mas vem cá, Rodrigo, se eu tenho essas duas formas, como é que eu sei se eu vou aplicar a tangente do ângulo de inclinação ou se eu vou aplicar o tal do ΔY sobre ΔX? Poxa, gente, se o cara te der o ângulo de inclinação da reta, você calcula pela tangente do ângulo de inclinação.
Se o cara te der as coordenadas de 2 pontos distintos da reta, você faz ΔY sobre ΔX. Aí vai depender da circunstância. O que a questão fornecer, você trabalha de acordo com isso. Ó, eu vou colocar um exemplo, eu queria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver. Olha só. Sabendo que uma reta S possui ângulo de inclinação igual a 45 graus e que passa pelos pontos P1 menos 2 e Q, K3, determine o valor de K. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse exemplo aqui nesse próximo slide, ó, para que eu possa resolver de forma mais tranquila para vocês. Bom, se o cara disse que o ângulo de inclinação da reta é 45 graus, eu já sei que o coeficiente angular dessa reta S é a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus, lembra aí daquela tabelinha trigonométrica lá de 1, 2, 3, 3, 2, 1, blá, 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 é 1. Então, eu já sei que o coeficiente angular dessa reta vale 1. Se simplesmente estivessem pedindo para a gente para calcular o coeficiente angular dessa reta, dá 1 e acabou. E só abrindo parênteses, antes que alguém, né, se confunda ou ache estranho, eu botei ali, ó, AS. No slide anterior tinha AR. É porque eu gosto de, quando eu vou trabalhar com geometria analítica, principalmente, eu gosto de colocar um índice no coeficiente angular, porque em algumas questões você vai ter mais de uma reta. E a gente vai ver, quando estiver na parte final dessa aula de estudo da reta, a gente vai ver as posições relativas entre retas, né? Na verdade, paralelismo e perpendicularismo. Quando duas retas são paralelas ou quando duas retas são perpendiculares, existem relações entre os seus coeficientes angulares. Então, por exemplo, imagine que numa mesma questão eu tivesse uma reta R e uma reta S. Eu usar simplesmente A, eu fico na confusão, sabe? Eu prefiro botar AR, ou seja, coeficiente angular da reta R. AS, coeficiente angular da reta S, percebe? Eu acho que organiza melhor, tá? Então, não ache desconfortável estar usando essas letrinhas ali no índice do coeficiente angular. É só para a gente saber. Como o cara falou reta S, eu estou usando reta S, beleza? Agora, repare. Ele disse que essa reta passa pelos pontos P e Q, beleza? Como é que eu posso calcular o coeficiente angular de uma reta quando eu tenho os pontos, 2 pontos pelos quais a reta passa? Olha lá, ΔY sobre ΔX. Então, o coeficiente angular desta reta S ele pode ser calculado como diferença entre os y desses 2 pontos sobre diferença entre os x desses 2 pontos. E abrindo um outro parênteses. Rodrigo, por que você começou com P para depois colocar aqui? Por que você fez YP menos YQ? Porque eu quis. Ah, então eu posso fazer YQ menos YP? Pode. Agora embaixo, você também teria que colocar XQ menos XP. A abscissa ordenada dos pontos tem que ser na mesma ordem. Ou seja, se em cima você começar com Y de P, embaixo você vai ter que começar com X de P. Se em cima você começar com um Y de Q, embaixo você vai ter que começar com X de Q. Beleza? Porque quando você troca a posição, uma diferença, você só muda o sinal. Se você trocar a posição em cima e embaixo, trocar o sinal em cima e embaixo não troca o sinal. Beleza? Bom, aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai substituir pelos valores. O coeficiente angular, a gente já viu que dá 1. O Y de P, se você olhar para a questão, é menos 2. O Y de Q é 3. O X de P vale 1 e o X de Q vale K. É só substituir, ó. Perceba que a única incógnita que eu tenho agora é K. Ele quer que a gente calcule o valor de K. Acabou a questão. Você pode pensar assim, ó, esse 1 que está no primeiro membro é 1 sobre 1. Você pode fazer aquele tradicional cruz credo, que é a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Bom, aí se você fizer o cálculo, para a gente não perder muito tempo com esses cálculos, vai dar 1 menos K igual a menos 5. K vai ser igual a 6, beleza? Então, o valor de K nesta situação, neste exemplo, é 6. Qualquer coisa, você pausa, analisa, beleza? E esse é o grande barato de uma videoaula, você pode assistir quantas vezes você quiser. Bom, massa. Aí vem uma equaçãozinha que a gente costuma chamar de equação fundamental da reta. Rodrigo, é indispensável eu saber essa equação fundamental? Não, velho. Não vou te pedir, muito provavelmente, para achar a equação fundamental de uma reta. Só que eu quero colocar para vocês, porque a reduzida, que essa sim você tem que saber, ela vai vir, né,
É uma consequência da fundamental. Então, se liga. Suponha que eu tenha numa reta R qualquer um ponto P de coordenadas x0 e y0. Nós acabamos de ver que o coeficiente angular dessa reta é a diferença entre os y de dois pontos dividido pela diferença entre os x desses dois pontos. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o y de B e o x de B de yx. E o y de A e o x de A eu vou substituir pelo x de P e o y de P. Ou melhor, o y de A eu vou substituir pelo y de P e o x de A pelo x de P. Olha o que aconteceu ali. Ficou A igual a y menos y0 sobre x menos x0. Se eu fizer a proporção, vai ficar y menos y0 é igual a A vezes x menos x0 e acabou. O nome disso é a equação fundamental da reta. Agora perceba, antes que você se desespere ou ache que está confuso. Vai ter um exemplo aqui para você ver isso de forma numérica. Esse y que aqui está e esse x que aqui está, eles têm que estar na estrutura algébrica. Isso é uma equação de reta. Galera, toda estrutura algébrica chamada de equação tem que ter incógnita. Isso é fato. Se é uma equação, tem que ter incógnita. Ou seja, esse y e esse x, eles estão representando um ponto qualquer, um ponto genérico da reta. Esse A que aqui está é o coeficiente angular da reta. E esse x0 e esse y0 são as coordenadas de um ponto qualquer. Soa de forma estranha, porque muito provavelmente o exemplo que eu vou colocar aqui, vou pedir logo de novo, você vai pausar para tentar fazer, você provavelmente não vai fazer o exemplo que eu vou colocar usando a equação fundamental. Você vai usar outras ferramentas que você já estudou em assuntos anteriores. Quer ver? Vou ler com vocês. Olha só. Determine uma equação da reta T, uma equação da reta T, não está te pedindo a equação fundamental, uma equação, e diz que essa reta T passa pelos pontos A13 e B35. Pausa o vídeo e tenta fazer aí. Bom, repare, isso é uma questão que, por exemplo, se você quisesse ir para a função do primeiro grau, seria o cara falar assim, ó, determine a função do primeiro grau cujo gráfico passa pelos pontos A13 e B35. Você sabe resolver esse tipo de questão de outras formas. Muito provavelmente, quando a maioria da galera pega uma questão dessa e vai fazer lá pela fórmula de função do primeiro grau, você vai cair num sistema, você vai montar um sistema, porque o cara te deu 2x e 2y. Você vai resolver um sistema, vai achar quem é A e quem é B lá da função do primeiro grau e acabou. Eu vou propor a gente fazer pela equação fundamental. Repara só, olha o que eu vou fazer então. Primeiro de tudo, eu vou achar o coeficiente angular dessa reta. Ah, Rodrigo, inclusive eu acho o coeficiente angular resolvendo um sistema. A gente acabou de ver, ó, que o coeficiente angular é variação das ordenadas dividido pela variação das abscissas. Comecei com B porque eu quis, beleza? Agora, se eu comecei com B em cima, embaixo tem que começar com B também. Bom, é só substituir os valores, beleza? O y de B é 5, o y de A é 3, o x de B é 3, o x de A é 1. 2 sobre 2, eu já sei que esse coeficiente angular vale 1. A fórmula da equação fundamental é y menos o y de um ponto é igual ao coeficiente angular A multiplicado por x menos o x de um ponto. Bom, quem vai ser esse ponto no caso? Se é A ou se é B, você escolhe. Eu vou substituir por A, por exemplo. Eu vou chamar esse 1 de x0, ó, o 1 de x0 e o 3 de y0. Beleza? E o 3 de y0. Então, se ligue. Olha o que vai acontecer lá. Y menos 3, ou seja, y menos y0, é igual a A, que é 1, vezes x menos x0, que é 1. Acabou. Isso é a equação fundamental da reta. Isso é a equação fundamental. Ou seja, eu peguei o coeficiente angular que eu já tinha calculado e substituí ali no A, e peguei as coordenadas do ponto A e substituí no x0 e y0. Rodrigo, e esse y e esse x que ficaram aqui? Galera, se é uma equação, tem que ter incógnita. Tem que ter incógnita. Aí agora, só que você, provavelmente, você não iria deixar assim. Sabe o que você ia fazer? Você ia fazer essa distributiva, 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 1 dá menos 1, então ia ficar y menos 3 igual a x menos 1,
E esse menos 3 que está subtraindo passaria para o segundo membro somando. Ia ficar y igual a x mais 2. A reta t, ali ó, t, quando eu coloco t, porque é o nome da reta, tá? T, dois pontos. Ou seja, estou falando da reta t. A equação da reta t é y igual a x mais 2. Muito provavelmente, se eu nem falasse para você sobre a equação fundamental e eu lhe pedisse para achar a função do primeiro grau que representa o gráfico que passa por esses dois pontos, você ia resolver um sistema e ia chegar em y igual a x mais 2. O que eu estou te mostrando é que existe uma outra forma de fazer questões como estas. Você pode calcular o coeficiente angular da reta, o ΔY sobre ΔX, e substituir na equação fundamental. Ô, Rodrigo, mas vem cá, uma pergunta. Por que você substituiu o ponto A? Por que você botou que o y0 era 3 e o x0 era 1? Por que você não botou no ponto B? Por que você não substituiu o y0 por 5, que é o y de B, e o x0 por 3? Porque eu quis. Você quer fazer uma coisa? Se você tiver interesse e tempo, pausa o vídeo e faz o seguinte. Primeiro deixa eu falar e você pausa. Faz a mesma coisa que eu fiz. Essa etapa que eu fiz aqui, eu não substituí as coordenadas de A. Faça a mesma coisa agora, ao invés de botar as coordenadas de A, bote as coordenadas de B para você ver. Você vai achar a mesma equação y igual a x mais 2. Pausa e tenta fazer isso. Espero que se você tenha tentado fazer isso, você realmente percebeu que tanto faz se é o ponto A ou o ponto B, a equação da reta é y igual a x mais 2. Aí aquilo que eu falei. A equação fundamental é indispensável para resolver as questões? Não. Mas sabe o que eu te mostrei? Olha para cá. Equação reduzida da reta. Eu vou pegar a fórmula da equação fundamental, olha lá, y menos y0 igual a A vezes x menos x0. Não foi isso que a gente acabou de mostrar, que é a equação fundamental? Eu vou substituir esse x0 e esse y0 pelas coordenadas do ponto P, que como é um ponto do eixo y, tem x igual a 0, e o y desse ponto eu estou chamando de B, só para usar notações que vocês já estão acostumados e acostumados. Então se liga. x0 é 0, y0 é b. Eu vou substituir na equação fundamental, ó, y0 por b e x0 por 0. Bom, x menos 0, que está ali dentro dos parênteses, dá x. A vezes x é ax. E se eu pegar esse menos b e jogar para o segundo membro somando, olha o que vai acontecer. Y igual a x mais b. A função do primeiro grau. Não, equação reduzida da reta. Porque se isso fosse uma função do primeiro grau, eu teria que colocar com A diferente de 0. Beleza? Porque a função é do primeiro grau porque o x está elevado a 1. Lá em função do primeiro grau, quando a gente define função do primeiro grau, a gente bota y igual a x mais b com A diferente de 0. Isso não é uma função do primeiro grau. O nome disso é equação reduzida da reta. Ou seja, aqui a reta pode ter A igual a 0. E se a reta tiver A igual a 0, vai ser uma reta constante. Beleza? Agora, obviamente, que a estrutura é praticamente a mesma de função do primeiro grau. Só tem essa ressalva do coeficiente angular, que é o A, não se esqueça, e que B é o coeficiente linear. Beleza? Você precisa aqui lembrar que lá na função do primeiro grau, o coeficiente angular tem que ser diferente de 0, e numa reta, a equação reduzida da reta não precisa que o coeficiente angular seja diferente de 0. Lembre que se o coeficiente angular for positivo, a reta é crescente. Se o coeficiente angular for negativo, a reta é decrescente, como essa que ela está. E se o coeficiente angular for 0, a reta é constante. Lembre que o coeficiente linear, olha para lá, me dá onde a reta toca o eixo y. E se você quisesse determinar onde a reta toca o eixo x, lembre, você iguala y a 0. Porque quando y é igual a 0, você está num ponto sobre o eixo x. É só igualar y a 0 e resolver o valor de x correspondente, que lá em função do primeiro grau a gente chama de zero raiz da função. Então, ó, equação reduzida da reta. Essa você tem que saber. Você sabe por que eu te mostrei a equação fundamental? Para te mostrar que a fórmula da equação reduzida ela vem justamente da fórmula da equação fundamental. Perceba, a fundamental ela veio de coeficiente angular, do ΔY sobre ΔX. Aí depois você gerou a fundamental. Da fundamental você chega na reduzida. É mais ou menos como se fosse em cinemática. Você lembra lá que as fórmulas você começa com velocidade média, ΔS sobre ΔT, e aí você desenvolve ΔS, S final menos S inicial, ΔT, T final menos T inicial, e aí começa a gerar aquelas equações lá da cinemática. É a mesma coisa. Então não esqueça, essa é imprescindível saber.
Tem uma outra forma chamada de equação geral da reta, que é simplesmente, a equação geral de uma reta é dada por ax mais by mais c igual a zero. Em outras palavras, olha para cá. Ali, 4x menos 2y mais 6 igual a zero. O nome disso é equação geral. E essa equação do exemplo 2 é a equação reduzida. Geral, exemplo 1, reduzido, exemplo 2. Qual é a diferença entre a equação geral e a equação reduzida? Na equação reduzida, que é o exemplo 2, que é o slide anterior, o y está isolado. Na equação geral, todos os termos estão no mesmo membro igualados a zero. Essa é a diferença estrutural entre uma equação geral e uma equação reduzida. Perceba, olha, por exemplo, 1, o azão lá, ax mais by mais c igual a zero. Aqui nesse caso, o azão vale 4, o bzão vale menos 2 e o czão vale 6. E na estrutura da equação geral da reta, esse A, esse B e esse C, eles não recebem nomes especiais. Só quem tem nome especial são os coeficientes da equação reduzida. O Azinho, coeficiente angular, o Bzinho, coeficiente linear. Aqui é A, B e C. E esse Azão, esse Bzão não tem nada a ver com coeficiente angular e linear. Agora, galera, repare. Se a gente analisar as duas equações de reta que você tem que saber são a geral e a reduzida. Beleza? As duas equações de retas que você tem que saber são a geral e a reduzida. E, principalmente, você precisa saber transformar da geral para a reduzida e da reduzida para a geral. Faz o seguinte, dá uma pausa agora aqui, depois do que eu terminar de falar. Eu quero que vocês tentem fazer o exemplo 1, que está na geral, virar reduzida, e o exemplo 2, que está na reduzida, virar geral. Pausa e tenta fazer. Bom, para você fazer a primeira equação, ali, a geral, virar reduzida, você vai ter que isolar o y. Só isso. O que eu faço? Olha para lá, isolando o y. Pego menos 2y e jogo 4x mais 6 para o segundo membro. Aí vai ficar menos 2y igual a menos 4x menos 6. Se eu dividir essa equação toda por menos 2, se eu dividir ambos os membros por menos 2, vai ficar y igual a 2x mais 3. Perceba que agora o y está isolado. Eu cheguei na equação reduzida. Percebe? Saí da geral e cheguei na reduzida. Qual o procedimento para você sair da geral e chegar na reduzida? Isolar o y. Acabou. Perceba que o coeficiente angular ali embaixo é 2, que não tem nada a ver com A, que é 4. Percebe? O coeficiente angular é 2, o Azinho. O coeficiente A da equação geral é 4. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Agora, como é que eu faço para a equação reduzida virar geral? Você primeiro vai ter que tirar MMC. Não pode ter denominador. Tira o MMC. O MMC é 3. Vai ficar 3y igual a x menos 12. Eu já cortei o 3 do denominador. E agora você vai jogar todo mundo para o mesmo membro e igualar a zero. E aí eu vou fazer o seguinte. Tanto faz eu colocar x menos 12 para um lado ou 3y para o outro. Tanto faz. Só que como em geral as questões trazem o coeficiente A, que é o coeficiente de x positivo, eu vou jogar o 3y para o segundo membro. Vai ficar assim, x menos 3y menos 12 igual a zero. E agora, como eu estou com todo mundo para o mesmo membro igualado a zero, isso é o que a gente chama de equação geral. Beleza? Qualquer coisa, pausa, volta, tenta analisar. O que é importante você saber equação reduzida, o y está isolado. Equação geral, todos os termos no mesmo membro igualados a zero. O que você tem que saber é transformar da reduzida para geral e transformar da geral para reduzida, que eu vou lhe mostrar por quê nos dois últimos slides, que são os dois próximos slides. Beleza? Perpendicularismo e paralelismo. Paralelismo e perpendicularismo. Olha só. Dadas as retas R de equação y igual a ARX mais BR e S de equação y igual a ASX mais BS, temos aquilo que eu te falei no início. Para a reta R, eu estou colocando nos seus coeficientes angular e linear o índice Rzinho, para dizer que ali são os coeficientes da reta R. Na reta S, eu estou colocando os índices nos seus coeficientes Szinho, para dizer que eu estou me referindo aos coeficientes da reta S. Galera, olha só, retas paralelas.
Se duas retas são paralelas, é porque os ângulos de inclinações são iguais. Ou seja, se eu chamar esse ângulo aqui de inclinação da reta S de alfa, o da reta R também vai ter que ser o quê? Alfa. Porque duas retas são paralelas quando elas têm a mesma inclinação. Só que aí pense comigo, velho. A tangente desse ângulo de inclinação é o coeficiente angular da reta. Ou seja, se você quiser calcular o coeficiente angular da reta R, você vai ter que fazer a tangente de alfa. Mas se você quiser fazer o coeficiente angular da reta S, você vai ter que calcular a tangente de alfa. E é óbvio que as tangentes desses alfas têm que ser iguais, porque é o mesmo ângulo. A tangente de alfa é igual à tangente de alfa. Conclusão: quando duas retas são paralelas, lembre que essa é a simbologia de retas paralelas e distintas, os seus coeficientes angulares são iguais. Ferramenta extremamente importante. Sempre que uma questão te der uma equação de reta e falar que uma reta T é paralela a essa reta, é porque o coeficiente angular dessa reta que ele te deu é igual ao coeficiente angular da reta T. Sempre. Isso é importante, porque se duas retas são paralelas, seus coeficientes angulares são iguais. Agora, para as perpendiculares, lembrando que retas perpendiculares são aquelas retas que se encontram em um único ponto e que formam ângulos de 90 graus, eu vou me preservar e preservar vocês, eu não vou demonstrar a relação, porque eu precisaria de, além da geometria plana, eu precisaria, plana mesmo, né? Não é analítica, eu precisaria de geometria plana e precisaria de trigonometria para demonstrar a relação entre os coeficientes angulares de retas perpendiculares. Não é o objetivo do nosso curso, eu vou aqui simplesmente colocar o seguinte, ó, ali a simbologia de perpendiculares é como se fosse um T invertido. Se duas retas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Ou seja, se uma reta tem coeficiente angular igual a 2, a outra tem que ter coeficiente angular igual a menos 1 sobre 2. Porque o produto desses coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Beleza? Então, quando duas retas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Ou algumas pessoas preferem dizer que um coeficiente angular é o oposto do inverso do outro. Como assim, Rodrigo? Olha lá para a relação. Deixa eu apagar aqui só para você ver o negócio. Ó, repare. AR vezes AS é igual a menos 1. Se você quiser isolar o AR, o que você pode fazer? Me diga aí. Se você quiser isolar o AR, você pode dizer que AR é igual a menos 1 sobre AS. Não posso? Ou seja, o coeficiente angular de R é menos 1 sobre o coeficiente angular de S. Você sabe o que você está me dizendo ali algebricamente? Que o coeficiente angular de R é o oposto do inverso do coeficiente angular de S. Só que quando a galera fala o oposto do inverso, a pessoa fala, não gostei não, oposto do inverso, não quero não. Beleza, você que sabe. Beleza? O que você tem que saber é, se duas retas são paralelas, seus coeficientes angulares são iguais, e se duas retas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Ou, se você preferir, um coeficiente angular é o oposto do inverso do outro. Aí se liga, perceba que se uma questão falar de paralelismo ou de perpendicularismo, o que a questão está abordando é o coeficiente angular da reta. Qual é o único tipo de equação de reta que tem coeficiente angular? Equação reduzida. Então, se uma questão sobre retas falar sobre paralelismo ou perpendicularismo, e as equações das retas, ou uma das equações das retas em questão, estiver na forma geral, você não tem como trabalhar com esse tópico na forma geral. Você vai ter que transformar da geral para reduzida, e aí sim você consegue resolver a questão. Então, qual a importância de você saber a equação reduzida de uma reta? Questões de paralelismo e perpendicularismo, porque envolvem coeficientes angulares das retas. E a equação geral não tem coeficiente angular. Quem tem coeficiente angular é a equação reduzida. Beleza? E o último tópico de estudo da reta é a distância de um ponto a uma reta. Perceba só. Coloca aqui uma reta na equação geral, já vou logo abrir um parênteses. Você lembra que eu falei que você tem que saber as equações reduzida e geral da reta? A reduzida por causa de paralelismo e perpendicularismo. A geral, porque questões de distância de ponto a reta
Você precisa da equação geral da reta. Bota um ponto P qualquer. Bom, daria para calcular a distância de P a R. Não se esqueça que se a distância tem que ser a menor possível, logo é a perpendicular, a distância do ponto P à reta R. Daria para resolver de uma forma bem longa, que seria determinando a equação da reta que passa pela distância, resolvendo um sistema. Dá para resolver de uma forma bem longa. Mas, para otimizar, a gente tem uma fórmula que é chata, mas não tem para onde correr. Se liga. Distância de um ponto a uma reta é módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Em resumo, o que eu fiz? Olha só. Eu peguei o x e o y do ponto e substituí no x e no y da reta, percebe? Ao invés de AX mais BY mais C, ficou AX0 mais BY0 mais C. Coloquei isso em módulo, porque se é distância não pode ser negativo, beleza? E dividi pela raiz quadrada do coeficiente A da equação geral ao quadrado, mais o coeficiente B da equação geral ao quadrado. É uma fórmula chata, que eu sempre brinco assim, essa fórmula tem quase tudo que uma pessoa odeia em matemática. Tem módulo, tem fração e tem raiz. Só faltou um log, não é não? É aquele tipo de fórmula que você fica, meu Deus. Mas você percebe o seguinte, a aplicação é difícil, quer ver? Agora, tem que a reta estar na forma reduzida. Desculpa, tem que a reta estar na forma geral. A única coisa aqui é que faltou colocar um igual a zero aqui, né? Vou colocar igual a zero, tá? Se liga, olha só. Calcule a distância do ponto P de coordenadas 2 e menos 2 à reta R de equação geral 3x mais 4y mais 1 igual a zero. Perceba que esse 2 aqui do P é o que eu chamei lá em cima de x0. Perceba que o menos 2 do ponto P é o que eu chamei lá em cima de y0. Perceba que esse 3 é o A. Perceba que o 4 é o B e que 1 é C. Então, o que você vai ter que fazer? Substituir esses valores na fórmula. Olha lá. Distância de ponto a reta. Módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. É só substituir, galera. Substituir o A por 3, o X0 por 2. Substituir o B por 4, o Y0 por menos 2. Substituir o C por 1. Raiz quadrada de A, que é 3 ao quadrado, mais B, que é 4 ao quadrado. Substituição de valores. Aí você vai ter que fazer conta. Em cima, 6 mais 1, 7, menos 8 vai dar menos 1. E embaixo vai dar raiz quadrada de 25. Módulo de menos 1 é 1. Raiz de 25 é 5. Isso vai dar 1/5, que se você quiser colocar em número decimal, 0,2 unidades de comprimento. Só para finalizar essa parte, 2 de geometria analítica e estudo da reta, eu tive um aluno há muitos anos que ele era uma máquina de falar besteira. Então, ele sempre inventava umas bobagens para a galera decorar as fórmulas. E acreditem, ele inventou uma besteira para decorar essa fórmula. Ele chegou para mim e falou assim: Rodrigo, você gosta de Shakira? Aí eu falei: gosto. Ele: eu não, prefiro Beyoncé. Aí, sabe por quê? Eu disse: por quê? Olha lá para fora e fala assim: porque acho Beyoncé a mais bonita. Aí um colega falou assim, ih, rapaz, não foi fraca, você não botou a raiz. Aí ele falou: acho Beyoncé a mais bonita, raizão do meu viver. Aí o outro colega falou: não colocou os quadrados. Aí o cara: acho Beyoncé a mais bonita, raizão do meu viver, tchuca. Bom, se você acha que essa bobagem que eu acabei de falar, ainda bem que eu vi na aula, porque eu não estou vendo o seu rosto aqui, para eu não ficar sem graça com essa bobagem que eu falei. Mas se você acha que isso pode lhe ajudar a decorar, a memorizar a fórmula de distância de ponto a reta, acho Beyoncé a mais bonita, raizão do meu viver, tchutchuca. E com isso a gente termina a segunda parte de geometria analítica, o estudo da reta. Valeu, galera. Obrigado por estar comigo aqui. Estamos juntos. Axé. Tchau, tchau.